Abra sua Bíblia então comigo, no livro de Gênesis, no capítulo 4. Gênesis capítulo 4. É um texto muito conhecido de todos nós. E se eu fosse dar um tema, eu diria assim: o tema central dessa palavra é: Deus se agradou de Abel. Deus olhou para aquele homem e se agradou dele, e consequentemente se agradou da oferta deste homem. Amém? Abriram lá? Gênesis capítulo 4, é facinho, né? Então eu vou ler. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Eu vou repetir. Trouxe Caim um fruto da terra. Trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Seguindo, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Eu vou repetir. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Preste atenção, olha a palavra: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Vamos falar com Deus mais uma vez? Grande Deus, eterno Pai que estás nos céus, santificado seja teu santo e bendito nome. Aqui estamos na tua casa, diante da tua palavra. Fala conosco, toca-nos, ó Pai, toca-nos no íntimo, Senhor, no coração, no entendimento, Senhor, que a tua palavra possa frutificar em cada um de nós, em cada coração aqui nesta noite. É assim que te suplicamos, nos colocando em tuas mãos, para que tu nos uses segundo a tua soberana vontade. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Como eu disse, me desculpe, meus irmãos, e eu não posso resfriar, né? Eu vou destacar alguns pontos dessa minha palavra. E a primeira coisa que eu quero destacar é o seguinte: eu coloquei assim como um dos temas até do meu esboço. Depois ele vai estar lá no grupo da igreja para vocês olharem com mais calma e meditarem e tudo mais. A sua oferta fala de você. A sua oferta fala de você. Ela fala por você. Ela revela teu coração. Sim? É o que ficou assim nas entrelinhas desse texto. A oferta desses homens denunciou o coração desses homens. Sabe, meus irmãos, tem um texto que está lá em Mateus capítulo 6, que vocês conhecem muito bem, que diz assim: olha, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Por isso os homens se matam, por isso os homens se degladiam, por isso os homens se destroem, se odeiam. Não toque no meu tesouro, não toque no meu tesouro.
Eu negocio tudo, mas não o meu tesouro. É onde Jesus ensinou, através de uma parábola: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E se você fizer uma breve análise de você mesmo, se eu aqui olhar para dentro de mim mesmo, se eu olhar para o meu cotidiano, se tem uma coisa que você zela, que nós zelamos, é a nossa conta bancária, é a nossa poupança. E mesmo quem não tem, zela do seu pouco ou do seu muito. E se alguém mexe, você entra em guerra, você aciona o judiciário, não é verdade, gente? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A oferta revela o coração, a oferta revela quem somos diante de Deus. Olha a frase, e prestando atenção na ordem da frase de Deus se dirigindo àqueles homens. Caim, verso 3, Caim trouxe do fruto da sua terra uma oferta ao Senhor. Chegou o tempo de oferta, chegou o tempo do sacrifício, chegou o tempo de fazer uma oferta a Deus. Ele foi lá e pegou do fruto da sua terra e trouxe. Sabe o que me chama a atenção? Que me chamou a atenção? É que não houve nenhuma referência ao fruto que ele trouxe. A qualidade, o estado, ele simplesmente trouxe e apresentou ao Senhor. Dessa forma fria é que está registrado no texto. Que fruto? Eu coloquei assim, olha, eu fiz alguns questionamentos, né? Que fruto? Que preparo houve? Que escolha houve? Nós não sabemos. Eu coloquei aqui no meu esboço para não esquecer de comentar com vocês. E você pode dizer assim: mas pastor, fruto é fruto. Alguém aqui já foi no Green Fruit, lá de Teresópolis? Já foram? Quem já foi, já entendeu o que eu quis dizer. Quando a gente entra naquela loja lá, a gente, olha, sinceramente, a gente não precisa escolher, porque eles já foram selecionados. Eu nunca peguei um fruto ali estragado, exposto. Eles apresentam, o tempo todo tem alguém ali olhando, verificando, está tudo muito bem arrumado, etc e tal. É assim no nosso dia a dia? Porém, rapaz, às vezes para escolher meia dúzia de laranja, você rala. É ou não é verdade? Tangerina, então, eu estou falando isso porque eu gosto muito de laranja, muito de tangerina. É frágil, né? É frágil. Você tem que escolher, sabe? Minha esposa vive brigando comigo. Mas esse aqui, não vi. Porque tem que escolher. O texto não me revela que Caim escolheu muita coisa, não. Ele foi lá, pegou e trouxe e apresentou ao Senhor. Ele estava simplesmente cumprindo a obrigação? Ele estava cumprindo o que a religiosidade dele cobrava dele? Ele estava cumprindo uma obrigação porque era o tempo devido, né? O que aconteceu? Como é que foi isso? Bem, eu não posso entrar muito em detalhes, porque o texto foi raso. O texto foi simplório com esta oferta. Mas olha só, vamos olhar a outra frase que está registrada no livro sagrado? Ao passo que, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Diferença brutal.
Ele não simplesmente foi lá e trouxe um cordeiro, não disse se foi cordeiro, se foi um novilho, né? Não disse que ele simplesmente pegou e trouxe e apresentou ao Senhor. Mas o texto me deixa claro que ele chegou lá, no meio do seu rebanho, ele procurou aquilo que ele chamou de primícias, primeiro, melhor. E ele preparou, ele não pegou simplesmente e chegou lá, está aqui a minha oferta. Não, ele buscou o melhor e leva para apresentar ao Senhor. O melhor, o primeiro. Meus irmãos, olha, quer ver, eu fiz as mesmas perguntas que fiz lá no meu esboço com relação a Caim. Que animal? Qual ele escolheu? O melhor. O fruto? Não diz que era o melhor. Ele escolheu. Então não foi qualquer um, foi a primícia. Mas ele disse assim, olha, qual a motivação? Eu me perguntei. Ele teve uma motivação. Eu vou dar o melhor que eu tenho para Deus. Eu não vou simplesmente fazer uma oferta a Deus. Eu vou tomar o melhor que eu tenho e vou entregar a Deus. Eu fiquei pensando comigo e disse para mim mesmo, eu acho que ele pensou assim. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Todas essas conquistas foi Deus que me deu. Não é justo que em troca eu dê qualquer coisa para Ele. Imagine alguém que te fez tudo por você. E no dia do aniversário desta pessoa, você vai lá e dá um alfinete. Obrigado. Você já percebeu que quando você vai presentear alguém, você presenteia na ordem de importância que aquela pessoa tem para você? É ou não é verdade? É ou não é verdade? Claro que é verdade. Se é alguém importante para mim, eu dou um presente bom. Desculpe, eu ponho a mão no bolso, por mais que mas eu não tenho coragem de dar um presente tão simples para fulano. Alguém que sempre te presenteou com presentes importantes. Talvez você tenha consciência de que eu não posso dar um presente na mesma proporção, mas posso dar com a mesma disposição, com o mesmo sentimento, com a mesma dedicação. Talvez, meus irmãos, o que representaria para Deus aquele novilho, digamos, aquele cordeiro? Não era o valor, meu irmão, não era o valor, era porque isso chamou a atenção de Deus, isto moveu o coração de Deus, abriu os olhos de Deus, e Deus diz assim: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Não, olha, a frase não está, e agradou-se Deus da oferta de Abel. Não era a oferta, mas o coração daquele homem que ofertou. Era o que ele ofertou, o que representava aquilo para aquele homem. Deus se agradou de Abel, da disposição, da dedicação, da importância que ele deu. Estar diante do Senhor, apresentando ao Senhor, talvez assim, né? Senhor, eu sei que Tu mereces tanto mais, mas isso é o melhor que eu tenho a te oferecer. Meus irmãos, por que Caim se irou? Por que Caim se revoltou? Mas eu faço uma outra pergunta: contra quem ele se revoltou? Contra quem ele se irou?
Será que ele se irou contra Deus e descontou em Abel? Eu não sou capaz de dizer isso. Na minha simplicidade eu prefiro dizer, e ele vai, se levanta e se ira contra seu irmão, se revolta contra seu irmão, e a sequência do texto, que nós não vamos ler aqui, para não ficarmos aqui muito tempo, levou a um homicídio, levou a matar o irmão. Meu Deus, Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Da mesma forma, eu vou repetir tudo o que eu disse a respeito de Abel no sentido inverso com relação a Caim. Não era a questão da oferta, não era porque aqueles frutos não estavam bem cuidados, não é porque aqueles frutos não foram escolhidos, foi certamente pela forma displicente que provavelmente ele cuidou da oferta para o Senhor. Da mesma forma, meu irmão, tudo que Caim tinha conquistado, todas as suas lavouras, todo o seu plantio, era uma dádiva de Deus igualmente para ele. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que nós temos, é dádiva de Deus, é presente de Deus. Não é mérito nosso, é presente dele, é graça, meus irmãos. Deus olhou para Caim então e disse: Caim, por que você está irado? Caim, por que você está aí, deixa eu usar na minha linguagem, com essa cara emburrada, né? Descaiu-lhe o semblante. Por que está com essa cara emburrada? De mal com a vida, de mal com todo mundo. Olha novamente o que Deus diz para Caim, verso 7: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se procederes bem, não é certo que sereis aceito. Aqui Deus, no meu entendimento, ele dá uma invertida na ordem. Você diz: não, pastor, está na mesma ordem, ele está falando do procedimento de Abel. Se você proceder bem, a sua oferta será bem-vinda. Proceder bem é colocar Deus no lugar devido, é estar diante de Deus da forma devida. Proceder bem é dedicar a Deus aquilo que lhe é devido. E o que devemos a Deus? O melhor de nós. É isso que nós devemos, o melhor de nós. Por que Jesus, quando esteve, e vou reportar um outro episódio de Jesus, sentado à beira do gasofilácio, por que Jesus destaca a oferta de uma viúva? Por que Jesus faz isso? Foi porque Jesus foi capaz, e é capaz, de conhecer o coração. Aquela oferta teve um valor superior a todas as ofertas que chegaram ali. E certamente chegou muitas ofertas, assim, infinitamente maiores do que a daquela viúva. Mas, ele diz, ela deu tudo que tinha. Deus merece tudo que temos, porque tudo que temos, dele recebemos. Meus irmãos, essa história não acaba bem, essa história acaba muito mal, porque Caim não ouviu a Deus, o ódio entrou no coração dele, o rancor, e etc e tal. Olha só o que o texto diz: todavia, se procederes mal, ainda o verso 7, eis que o pecado jaz à porta, e então o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aí Deus está dizendo para Caim: Caim, se você der lugar ao ódio,
se você der lugar aos ressentimentos, o pecado vai tomar conta de você. Caim, se você não andar nos meus princípios, se você não aprender de mim, Caim, se o teu coração não for meu, o pecado vai tomar conta de você. O pecado vai invadir o teu coração. Ou seja, Deus estava dizendo para Caim o seguinte: se você não ocupar o teu coração de mim, entendeu? Se nós não ocuparmos o nosso coração de Deus, enchermos o nosso coração de Deus, se nós não permitir, temos talvez que trabalhar, de encher o nosso coração da presença dEle, se nós não amarmos a Deus de todo o coração, o pecado vai encontrar brecha na tua vida, no teu coração, e ele vai destruir você, ele vai semear ódio, discórdia, e quando você menos se der conta, talvez seja tarde demais. Meus irmãos, eu quero andar um pouquinho em outra direção, por assim dizer. Esse texto nos ensina muito mais do que o ato de ofertar aqui. Esse texto nos ensina algumas coisas que são tremendamente importantes. A primeira coisa que eu destaquei aqui é que esse texto nos ensina a respeito da nossa relação com Deus, nosso relacionamento com Deus. Esse texto me ensina que Abel foi aprovado pelo seu procedimento em relação a Deus, e Caim foi reprovado da mesma forma pelo tipo, talvez relaxado, do relacionamento que ele teve com Deus. A forma como Abel tratou o que ele entendia que era sagrado, a forma como Caim tratou aquilo que era sagrado, um com zelo, um com apreço, um com entrega, o outro simplesmente entregou. Esse texto então fala, e eu registrei aqui, eu quero trazer para vocês: cuidado, para que a nossa relação com Deus não seja religiosidade. Cuidado para que as nossas ofertas não sejam simplesmente a obrigação. Cuidado para que até mesmo o teu culto não seja reprovado por Deus, porque é simplesmente obrigação. Lembra do texto de Isaías, capítulo 1? Eu vou até ler porque eu não quero cometer um erro aqui não. Espera aí. Capítulo 1, verso 11 diz assim: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros, de gordura, de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando virdes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Olha que coisa, terminando: não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Meu Deus, Deus está, através do profeta, exortando que tudo que nós oferecemos a Deus tem que ser precedido, não é acompanhado, precedido pelas nossas atitudes, pelo nosso entendimento. Deus disse para Abel, não, para Caim: o pecado jaz à tua porta, a ti cumpre dominá-lo. Onde reina o pecado,
se o pecado começa a, povoar teu coração, se o pecado começa a flertar com você, pode ter certeza, a sua adoração vai se tornando cada dia mais vazia. E pode chegar ao ponto de se tornar indesejável para Deus. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Meus irmãos, precisamos estar aqui de coração limpo, aberto. Senão nosso culto é uma mentira para nós mesmos. Meu Deus. Meu Deus. Eu ainda anotei assim no meu esboço. Outro grande ensino que esse texto me traz. Individualidade e responsabilidade. Individualidades e responsabilidade. Deus tratou de Abel com os atos de Abel. Compreendem isso? Julgou Abel pelos atos de Abel. Deus julgou Caim pelos atos de Caim. O nosso Deus é um Deus de sim, sim, não, não. O nosso Deus não trabalha por correspondência, e muito menos de tabelinha com quem quer que seja. Você vai responder diante de Deus. Eu vou responder diante de Deus. E cada um vai responder pelas suas atitudes. Sabe, por isso que também lá nos evangelhos nós encontramos assim: no dia que o Senhor voltar, no dia que o Senhor convocar a sua igreja, aspas, porque isso pode acontecer em outro momento, porque o texto diz que muitos vão estar diante do Senhor e vão dizer assim: mas Senhor, em teu nome profetizamos, Senhor, em teu nome curamos enfermos. E o texto diz: não te conheço, geração de Caim, que até ofertou, que até cumpriu o estabelecido, mas não amou, mas não entregou de coração, mas não deu o melhor. Não vos conheço. Misericórdia, Senhor. Não vai acontecer com nenhum de nós. Não vai acontecer com nenhum de nós. Mas eu preciso continuar dizendo: ofereça ao Senhor o melhor. Vamos oferecer ao melhor o melhor de nós mesmos. Eu quero terminar. O tempo vai andando, né? E se deixar, mas eu quero terminar. Eu vou ler um texto para que eu escrevi com carinho, então eu vou ler aqui para vocês. Precisamos entender que oferta não fala somente de dinheiro, de financeiro, vai muito além. Às vezes pensamos que estamos agradando a Deus com nossos cultos, nossa presença, nossa participação. Deus está olhando para o nosso coração, para as nossas emoções, sentimentos, nosso comportamento, nossas prioridades. Eu coloquei aqui no meu esboço, depois vocês vão ver lá, eu escrevi e vou ler. Me desculpem, me perdoem, mas eu vou perguntar a vocês. Uma vez alguém disse assim: pastor, você não precisa ficar pedindo perdão. Me perdoe, me desculpem, mas eu vou perguntar a vocês. Entendam que não é uma exortação, é uma reflexão com vocês. Por que você está aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Olha para você, olha para dentro de você. Por que você está aqui hoje? Então eu vou fazer outra pergunta. E ainda digo: me perdoe. Por que você deixou de estar aqui ontem?
Não estou falando de sábado. Eu estou falando de todas aquelas vezes que você deixou de vir aqui, de estar aqui. O que te impediu? Qual foi a escolha que você fez que não esteve aqui ontem? Eu preciso que pensemos nisso. Porque eu tenho visto que muitas das vezes nossa atitude é como de Caim. Por qualquer coisa, eu deixo de estar aqui. Quando eu disse lá no início que era mais do que uma oferta, uma mensagem sobre oferta, uma exortação a você trazer ouro e prata, não, é uma palavra de exortação sobre a forma como temos lidado, nos relacionado com Deus, com a casa dele, com a palavra dele, com os princípios que ele tanto nos tem ensinado. Nós vamos adorar a Deus, mas enquanto nós estivermos cantando, nós vamos fazer então agora o nosso ofertório. Ok? Vamos ficar de pé. Senhor, eu levanto a minha mão direita para abençoar este povo. Eu levanto a minha mão direita para abençoar, ó Pai, em Teu nome, cada casa, cada família aqui representada. Eu levanto a minha mão direita para invocar a Tua bênção, que ela venha sobre nossas casas, nossas famílias, que a Tua verdadeira prosperidade, Senhor, invada nossas vidas. Eu levanto a minha mão direita para pedir perdão, Senhor, por quantas vezes não ter tido uma atitude como a de Abel. Mas eu te peço hoje, ó Pai, que a Tua graça nos alcance, Teu perdão nos alcance, nos restaure, ó Pai, enquanto igreja. Faça-nos, ó Deus, renovados pela Tua palavra, em nome de Jesus.